Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa aula, nosso último bloco da aula de número 02. E aqui nós vamos falar sobre as revoltas regenciais. Esse é um ponto muito importante aqui da nossa aula, porque em diversos anos nós temos questões referentes aos movimentos ocorridos nesse período. Então fique bastante atento, beleza? Bom, para a gente começar então a nossa discussão, né? Apenas aqui uma pequena contextualização, né? Esse slide aqui não vai ser cobrado na sua prova, digamos assim. Nós tivemos várias rebeliões que eclodiram entre 1831 e 1848 em todo o Império. Algumas revoltas, né, foram movimentos de tropa e povo, ou seja, contaram com participação de militares e das camadas populares. Né? Em geral, foram levantes urbanos contra o alto custo de vida e a desvalorização da moeda, geralmente de caráter anti-lusitano, com ódio aos portugueses, né? Até porque os portugueses dominavam o comércio de algumas regiões. Já a segunda onda de revoltas foi mais diversificada, e é nessa que a gente vai focar, inclusive. Né? Os nossos levantes estão concentrados aqui. Ela foi resultado da descentralização legada pelo ato adicional. A maioria delas chegou a penetrar, né, sair dos centros urbanos, né, penetrar as matas. Então, elas foram foram movimentos mais difíceis de serem sufocados pelo poder central. Que revoltas são essas que a gente vai focar? São essas que estão aqui e eu preciso que você saiba minimamente sobre elas. Né? É preciso saber o nome das revoltas, onde elas ocorreram, os principais participantes, grupos sociais, não lideranças, e saber também os objetivos dessas revoltas, né? Saber as consequências dessas revoltas, os propósitos, tá bom? Isso tudo é importante. Então hoje nós teremos aqui, né, no nosso bloco, um enfoque maior na revolta dos malês, na cabanagem, na Guerra dos Farrapos, na Sabinada e na Balaiada. A revolta dos malês aconteceu em Salvador, Bahia. Né? Os principais participantes eram escravos. Na cabanagem, que ocorre no Pará, os principais agentes são camponeses, indígenas, escravos também. Na Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, quem está à frente do movimento são as elites, que são os estancieiros, grandes criadores de gado, né? E charqueadores, ou seja, produtores de charque, tá? Então, elite. Opa, tá difícil, vou colocar assim. Beleza? Na Sabinada, temos o movimento de povo e tropa aqui, né? Não deu para entender nada, então vou apagar. Tem o movimento de povo e tropa, né? Principalmente predominando aqui as camadas médias, tá? E na Balaiada, nós temos proprietários, camponeses e escravos. Então, um pouco mais diversificado aqui. Esse é um mapa que você vai ver muitas vezes aí ao longo dos nossos estudos, porque eu preciso que você saiba ele de cor. Né? É importante você entender onde ocorrem esses movimentos. Então perceba, por exemplo, né, que a cabanagem acontece na região amazônica, né, pegando aí a região do Grão-Pará e do Amazonas. Já a balaiada, ela começa no Maranhão, mas ela vai para o Piauí também. Então vamos colocar aqui Maranhão e Piauí, tá? Na Bahia, né, nós tivemos a Sabinada e a Revolta dos Malês. E no sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Farroupilha, tá? Então não se esqueça aí que chegou a pegar essas duas províncias, não só no Rio Grande do Sul, Balaiada, não só no Maranhão. Beleza? Deu para entender? Bom, para a gente começar então, vamos falar, né, do maior levante de escravos da nossa história, que foi a Revolta dos Malês. Certamente a revolta mais interessante de todas aqui. Tudo começou, né, na noite do dia 25 de janeiro de 1835. Né? Naquela madrugada, né, estava ocorrendo uma festa cristã, né? E nessa festa, os escravos planejaram, na data dessa festa, organizar um levante contra o domínio português. Mais de 600 escravos, né, contra o domínio, né, das elites, dos senhores escravos. Mais de 600 escravos pegaram em armas, né, porretes, armas brancas, para tomar a cidade de Salvador. Quem estava à frente desse levante era a Sociedade dos Malês, né, que é o nome que a gente dá aos escravos muçulmanos que habitavam Salvador. Isso é importante dizer, no século XIX nós temos vários escravos muçulmanos habitando principalmente Salvador,
E esses escravos, eles sabem ler e escrever em árabe. Com isso, eles têm a possibilidade de organizar um movimento, né, organizar a revolta escrita totalmente em árabe debaixo do nariz das autoridades, né, portugueses e brasileiros que habitavam Salvador. Porque ninguém sabia ler e escrever em árabe a não ser esses escravos, né? Eles são de maioria étnica iorubá, né, que são chamados de Nagôs, na Bahia, Jeje e Haussá, não precisa saber isso, só uma curiosidade, tá? Esses revoltosos, o mais interessante, né? Eles seguem todo o protocolo militar muçulmano de combate, então eles não saqueiam casas, não atacam proprietários e eles confrontam apenas os grupos que foram organizados para contê-los. Qual que era o objetivo da revolta do Malê? O que se buscava fazer? Provavelmente, né, esses escravos queriam promover uma desordem em Salvador, e aí com isso tomar o poder, eliminar os brancos, os pardos da cidade, os mestiços, né, os brancos, os pardos eram vistos como aliados dos brancos. E aí eles queriam instaurar uma ordem islamizada em Salvador. É importante dizer que a revolta do Malês não queria acabar com a escravidão enquanto sistema, né? Obviamente, os escravos que pegam em armas aqui, eles querem se libertar, mas eles não querem acabar com a escravidão enquanto sistema, só não se pode escravizar muçulmanos na concepção deles, tá bom? Mas é importante dizer que essa revolta pode aparecer aí, às vezes, na sua prova, como uma revolta que defendeu o fim da escravidão. De certa forma, defendeu o fim da escravidão dos muçulmanos. Mas fique bastante atento. Se tiver uma alternativa que sugira isso, que os malês defenderam o fim da escravidão, mas tiver uma outra alternativa falando, né, que eles não defenderam o fim da escravidão, defenderam a instituição de uma ordem islamizada, alguma coisa assim do tipo, essa vai ser a correta. Agora, se não tiver uma mais correta, né, tiver essa insinuando que eles defenderam o fim da escravidão e todas as outras forem mais erradas ainda, né, vai ter que ser essa a alternativa que você vai marcar. Fique bastante atento porque pode haver uma variação de interpretação aí em relação a essa revolta. Acredito que, de maneira geral, se for cobrada aqui, né, a sua prova vai focar mais no local de ocorrência, quem foram os grupos, né, envolvidos. Acredito que ela não vai chegar a arriscar dizer o que esses revoltosos queriam, até porque, né, quando se escuta um escravo ele diz uma coisa, quando se escuta outra ele vai dizer outra coisa, tá? Tem várias gente aqui também que denuncia, né, várias pessoas, inclusive escravos, né, que denunciam essa revolta e aí contam o que eles ouviram, tá? Então tem várias interpretações aqui sobre o movimento, tá bom? Bom, no final das contas, essa revolta só dura algumas horas, né? Os rebeldes tentaram tomar de assalto uma cadeia onde estava preso um líder religioso chamado Pacífico Licutã, né? Cerca de 70 rebeldes acabaram morrendo em combates nas ruas, né, de Salvador, enquanto outros foram severamente punidos com castigos físicos, degredos, né? Muitos foram enviados para a África de volta, tá? E prisões também, até a morte. Tá bom? Essa foi uma revolta que durou poucas horas, mas foi o maior levante de escravos da história e provocou grande medo nas elites posteriormente de que algo semelhante a isso voltasse a acontecer. Tivemos outras revoltas de escravos também acontecendo aqui no período regencial. Eu vou mencionar duas, a chance delas caírem é pequena, mas não custa mencionar. Tivemos em Minas Gerais, no sul de Minas, uma revolta chamada Revolta de Carrancas. Ela aconteceu nas fazendas de uma grande família rica, né, lá da região, chamada família Junqueira. Os escravos dessas fazendas se rebelaram contra os castigos físicos e promoveram uma revolta para se libertarem mesmo do jugo da escravidão, né? Foi liderado por um escravo chamado Ventura Lima, né, e vários rebeldes foram condenados à forca. Na verdade, 16. É a maior condenação de enforcamento para uma revolta escrava da nossa história também. Ser condenado 16 rebeldes escravos de uma vez só aconteceu aqui, tá? Já a revolta do Manuel Congo aconteceu no Rio de Janeiro, na parte de Alferes, né, Partido de Alferes, que é próxima aí de Vassouras, né, no Rio de Janeiro.
vários escravos, né, enfrentaram a Guarda Nacional, enfrentaram aí tropas também enviadas pelo Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso futuro Duque de Caxias, e foi liderada, como o próprio nome sugere, por Manuel Congo, né, que acabou sendo condenado à forca, tá bom? Então essas aqui têm alguma chance de cair, mas mais associado ao local que elas ocorreram, tá? Eu acredito que se cair, não vai ser dada tanta ênfase aos pontos, né, da revolta, porque sabe pouco delas. Outro movimento muito importante que, assim como a revolta do Malês tem grande chance de ser cobrado na sua prova, foi a cabanagem que aconteceu no Grão-Pará. Ali, pessoal, nós tivemos uma revolta que foi a revolta de maior caráter popular aqui desse período, que contou com maior participação das camadas populares. O Grão-Pará é uma região completamente abandonada nesse contexto. Nós temos que pensar que aquela região resistiu ao processo de independência no primeiro momento, e esse processo só aconteceu porque o povo, as camadas populares, apoiaram a independência, né? Chegaram a lutar pela independência. Só que a independência não se revelou um processo transformador que beneficiou a população local, muito pelo contrário, a situação socioeconômica só foi piorando. Então, diante disso, nós tivemos aqui, né, tanto membros das elites como também nas camadas populares defendendo transformações a partir de maior participação nas decisões do governo central, né? É uma revolta influenciada por aquelas ideias dos liberais exaltados, eles querem maior autonomia. Só que, claro, que para o povo, né, essa autonomia deve ser acompanhada por melhoras nas condições sociais, já que a situação da província era de extrema miséria e de bastante injustiça social. Então nós tivemos aqui, no final das contas, né, a tomada do governo da região, né, do Grão-Pará, por um movimento que foi liderado por Antônio Vinagre, um membro da elite. Eles chegaram a dominar o governo local do Grão-Pará. Só que o povo aqui, indígenas, tapuios, cabanos, né, que são moradores de precárias habitações, por isso que a revolta fica conhecida assim, e negros, eles se recusaram a baixar armas, né, enquanto não promovesse transformações significativas aqui. Eles tomaram o Palácio de Belém, assassinaram o presidente da província e continuaram, né, em revolta, mesmo depois do governo rebelde, né, liderado pelas elites, assumir o poder. Eles começou, então, coisas, né, do tipo escravos amarrando senhores em troncos, indígenas assassinando comandantes que haviam recrutado eles à força. Então, as camadas populares aqui estavam reivindicando transformações reais na província. Eles chegaram a defender, inclusive, o fim da escravidão e grande autonomia para a província do Grão-Pará, tá? Então eu preciso que você saiba isso e eu preciso que você saiba isso. Tranquilo? Bom, no final das contas, nós tivemos governantes aqui que chegaram ao poder com o apoio dos cabanos, né, que é o nome dos rebeldes, só que eles ficaram com medo mesmo dessas camadas populares e tentaram negociar com o governo regencial aí alguma anistia, tá? Quando o governo imperial conseguiu recuperar o controle da capital, os cabanos foram para o interior, né? E lá eles conheciam muito melhor o território do que os recém-chegados, né? Os combatentes que chegaram lá para reprimir a revolta. Por isso que a revolta vai se estendendo até o ano de 1840. E aí nós tivemos aqui muitas pessoas assassinadas, perseguidas, né, pelas tropas governistas, e foi um verdadeiro massacre mesmo, que a cabanagem chegou a dizimar aí cerca de até 40% da população do local. E isso a gente está falando no momento em que a população ali não passava das 100 mil pessoas. Imagine só, né, o número de mortos aqui chegando a 40 mil. Né? É algo inacreditável mesmo, tá bom? Então, outro ponto a se destacar que foi o primeiro movimento popular a chegar no poder, a conseguir formar um governo, né, autônomo aí, tá bom? Então, por isso que a cabanagem é um movimento tão importante, assim como foi a revolta dos malês, tá bom? Outra revolta muito importante aqui para nós também é a Farroupilha, também chamada aí de Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, né? Ela já aconteceu no Sul e, diferente das outras que a gente comentou, ela foi protagonizada apenas por membros das elites. Outra particularidade dela é que ela foi o movimento mais longo do período regencial, ela durou 10 anos.
nós temos dois pontos aqui muito importantes para entender a Farroupilha. A primeira coisa é a questão do comércio do charque, né, uma espécie de carne seca. O Rio Grande do Sul se especializou aqui, né, na criação do gado, nesse contexto, e na produção do charque, que era comercializado para outras províncias do Império. Só que quando esse charque chegava no Rio de Janeiro, chegava em Salvador, geralmente ele chegava com um preço muito menos competitivo do que o charque que vinha do Uruguai, né, do charque que vinha da Argentina, o charque platino, né, que vem da região do Prata. Porque esse charque gaúcho, ele paga muito mais imposto do que o equivalente dele que vem de fora do país. Então, diante disso, né, os produtores lá do sul disseram, opa, mas calma, né, nós que somos brasileiros pagamos mais impostos do que, né, os produtores vindos de fora. Então eles começaram a se revoltar em relação a isso. Além disso, nesse mesmo período aqui, foi nomeado para a presidência do Rio Grande do Sul um camarada chamado Fernandes Braga, que não tinha nada a ver lá com a política local, não agradou essas elites estancieiras e charqueadoras, né, o pessoal que mandava na província. Então eles começaram a promover um movimento, né, reivindicar aqui mais autonomia para a província. Então veja que tanto a cabanagem quanto a Farroupilha reivindicaram a autonomia para a província. E também a revisão dessa política do charque. Esse governador que tinha sido nomeado lá, né, o Fernandes Braga, resolveu reprimir essa onda de revoltas, e aí então que eles pegam em armas para depor o governador, e aí começa um movimento que chega a pleitear a separação do Rio Grande do Sul em relação ao restante do Brasil, né, movimento esse que nós conhecemos como Farroupilha. A Farroupilha foi liderada pelo general Bento Gonçalves, né, que inclusive era o principal nome aí alçado à condição de presidente da província, né? O pessoal queria que fosse ele, não esse Fernandes Braga, só que agora eles estão lutando por outra coisa agora, pela separação mesmo. E tínhamos o fazendeiro Davi Canabarro e o Giuseppe Garibaldi, né, que participaria inclusive do processo de unificação da Itália, por isso que ele é chamado de herói dos dois mundos, né? Os rebeldes eram chamados de farroupilhas porque usavam trajes esfarrapados, né? Só que aí esse apelido pegou, inclusive os liberais radicais do Brasil inteiro passaram a ser chamados não só de jurujubas, mas também de farroupilhas, tá bom? Em 1836, esses estancieiros derrubaram então Fernandes Braga do poder, tomaram o governo do Rio Grande do Sul e proclamaram a República Rio-Grandense, também conhecida como República do Piratini, tá bom? Então, a partir daqui, eles fundaram um governo separado do Brasil, uma república independente. Não querem saber mais de conversa com o governo regencial, nada disso. Esse novo governo manteve a escravidão, manteve o voto censitário. Então, veja que não é, né, um movimento revolucionário, né? É um movimento separatista apenas, tá? E aqui, os farroupilhas, então, tentaram manter esse governo, inclusive chegaram a avançar rumo a Santa Catarina, e lá eles também proclamaram uma outra república, que durou pouquíssimo, chamada República Juliana, né? Ah, por causa de uma mulher que chamava Juliana? Não, porque foi feita em julho, tá bom? E aí, nesse contexto, começaram a ser enviadas a todo momento, né, tropas vindas do Rio de Janeiro. Foi difícil sufocar esse movimento, porque ele durou, né, resistiu bastante. Quando a gente fala que ele foi protagonizado pelas elites, não significa que não tem participação de outros setores, não, tá? Temos homens livres e pobres participando, temos escravos lutando também, inclusive com a promessa de serem libertados pelos farroupilhas, mas é uma revolta elitista, entre aspas, porque reflete os interesses dos grandes proprietários locais, tá bom? Por isso que a gente dá esse enfoque maior. E aí a revolta só acabou já no segundo reinado, quando Dom Pedro II fala, opa, vamos com calma então. Então vamos fazer o seguinte, manda o Barão de Caxias, fala assim, olha, lá você não vai, né, destruir tudo, tenta negociar mesmo com esse pessoal para a gente acabar logo com essa revolta que já está completando 10 anos aí. Aí o Caxias negocia, né, os acordos de paz. O que acontece aqui? Todos os rebeldes foram anistiados pelo governo. Então Dom Pedro II perdoou todos os participantes do movimento. Além disso, ele se comprometeu a rever a política tributária sobre o charque. Ou seja, a partir de agora, o charque vindo de fora
pagaria mais imposto do que o charque feito pelos próprios gaúchos, tá bom? Além disso, também, eles prometeram que todos os escravos que lutaram no movimento, né, no Exército Farroupilha seriam libertados, reconhecidos como libertos, e, por fim, né, todos os oficiais do Exército Farroupilha, então o general do Exército Farroupilha, Bento Gonçalves, ele passaria a ser general do Exército Brasileiro. Eles foram incorporados, né, no Exército Nacional com a patente que eles tinham no Exército Farroupilha. Deu para entender? Então esses foram os acordos desse tratado que ficou conhecido como Tratado do Poncho Verde, tá bom? Então a partir disso foi iniciado os acordos de paz e aí com isso, a Farroupilha chegou ao fim. Essa foi a revolta mais extensa da nossa história aqui do período regencial. Beleza? E para a gente poder ir caminhando para o fim, temos mais duas aqui. A Sabinada, essa tem poucas chances de cair na sua prova, mas vamos lá. Em Salvador, pouco tempo depois, né, da revolta dos malês, nós tivemos também uma nova revolta, dessa vez representando aí as camadas médias da cidade, e foi protagonizada pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha. Por isso que a revolta chama Sabinada. Então, se você acha que sabe sobre o período regencial, sabe nada, tá bom? Então, nesse movimento aqui, nós tivemos o quê? Na verdade, tudo começou por causa da própria Farroupilha, que a gente acabou de falar. Porque para manter um exército combatendo os farroupilhas lá no sul, o exército brasileiro começou a catar as pessoas e recrutá-las de maneira forçada mesmo, inclusive em Salvador. Quando a população começou a ser recrutada à força, lá em Salvador começou uma revolta contra isso, né? Essa revolta, além de se colocar contra esse recrutamento forçado, passou a defender também a autonomia em relação ao governo central. Então, também é uma revolta inspirada aí em valores, né, ligados aos liberais exaltados, tá bom? Apoiado por soldados e pelas camadas médias, o Francisco Sabino depôs o presidente da província da Bahia, né, e proclamou uma república chamada República Baiense. Aí é esse o ponto que a gente precisa destacar, porque se cair alguma coisa sobre essa revolta, com certeza vai ser cobrando alguma coisa em relação a isso aí, ó. Eles proclamaram uma república, só que essa república só iria durar até a coroação de Dom Pedro II. Ué, mas eles são republicanos ou são monarquistas? Na verdade, eles pensaram na república como a forma mais autônoma possível. Eles se revoltaram contra o governo regencial, não é contra a monarquia. Então eles pensaram, enquanto durar essa coisa aí no Rio de Janeiro, enquanto durar período regencial, a gente não quer saber de Brasil, não. Nós vamos ser uma república independente. Depois que passar esse período, aí nós vamos ser reincorporados ao Brasil. Foi basicamente essa a ideia, tá bom? Só que é claro, né, que o governo regencial não ia permitir isso. E, logo em seguida, mandou tropas aí, né, tanto do Rio como de outras regiões do Nordeste, para conter os rebeldes, e isso resultou num massacre com mais de 1000 mortos. O Sabino, no entanto, né, o líder dessa conspiração, ele foi capturado e levado para o Mato Grosso, tá? Então essa foi a Sabinada. O único ponto que eu quero destacar é esse, que tem chances de cair se o movimento for cobrado, pelo menos ao meu ver. Beleza? E para a gente fechar o nosso ciclo de revoltas regenciais, vamos falar daquela que aconteceu no Maranhão, a Balaiada. A Balaiada, pessoal, ela refletiu a disputa entre dois grupos políticos de elite lá no Maranhão. Então lá, a política local, né, ela era disputada por dois grupos. Um são os cabanos, os conservadores. Cuidado para não confundir os cabanos daqui com os cabanos lá da cabanagem, tá? Lá o nome cabanagem significa gente que habita cabanas, né? Os homens pobres que estão no processo, no movimento, né, de luta contra o governo lá. Já aqui os cabanos são conservadores, né? São gente da elite, não é o povão não, tá bom? De um lado, então, nós temos esses conservadores, do outro lado nós temos liberais disputando poder, que tem o apelido de bem-te-vis, tá? Esses dois grupos, eles disputam a política no local, até que chega um momento em que os conservadores conseguem ocupar a presidência da província, e aí esses conservadores, os cabanos, vão começar, né,
vão aprovar uma lei chamada Lei dos Prefeitos. O que é essa Lei dos Prefeitos no final das contas? Basicamente, essa Lei dos Prefeitos conferiria, né, aos representantes aí dos distritos, os prefeitos, né, grande poder de polícia, né? E como esses prefeitos eram eleitos pelo governo, era uma forma de aparelhar, né, todas as regiões da província com representantes dos interesses dos cabanos. E aí, com isso, os liberais pensaram que eles seriam massacrados, fisicamente, inclusive, já que o poder vai estar na mão dos cabanos em toda a província, já que eles iriam nomear todos os prefeitos da província, esses prefeitos teriam poder de polícia, então eles iam fazer o quê? Reprimir os bem-te-vis, os liberais. Então os liberais pensaram, a gente está ferrado, o que vai acontecer agora? E começaram a denunciar isso, falaram essa situação não pode acontecer e tal. Só que o estopim mesmo para a revolta aconteceu por causa de um incidente na fazenda de um bem-te-vi. Um belo dia, não tão belo assim, né? Um boiadeiro chamado Raimundo Gomes, vulgo Cara Preta, ele trabalhava na fazenda de um bem-te-vi, e aí um dia ele estava acompanhado ali dos outros boiadeiros, né? Os ajudantes dele, e todos foram presos, né? Porque supostamente iriam ser recrutados para serviço militar. E nessa mesma ocasião, o irmão do Raimundo Gomes foi preso, acusado de homicídio. Aí, quem mandou prender esses indivíduos foi um subprefeito cabano, chamado José do Egito. Para os liberais, aquilo era uma forma de represália, né? Os liberais pensaram, eles estão prendendo aí os funcionários, né, de um de nós, justamente para nos atacar. Só que o Raimundo Gomes, né, que não foi preso, só os ajudantes dele, o irmão dele, ele não deixou barato. Ele resolveu, então, junto com outros amigos dele ali, invadir a cadeia, soltar o irmão dele, soltou todos os presos e eles fugiram para o mato, fugiram para o interior do Maranhão. E aí, nesse contexto, a Balaiada começa a ser um movimento popular que apoia as ideias dos liberais, dos bem-te-vis. Eles estão apoiando os bem-te-vis, só que eles estão agindo por conta própria também. Quando essa revolta vai para o interior, ela ganha umas lideranças novas, né? Aí a gente vai ter aqui a participação de um ex-escravo, chefe de quilombo, um ex-escravo chamado Cosme Bento das Chagas, né? Que era chefe de quilombo também, então temos vários quilombolas lutando aqui nesse movimento. E nós temos também um camarada chamado Manuel Francisco dos Anjos, que exercia o ofício de fazedor de balaios, ele era um fabricante de balaios mesmo, daí o nome Balaiada, era isso aqui que ele fazia, tá bom? Então veja que temos vários homens aqui, né, egressos das camadas populares, que passam a ser lideranças muito importantes dessa balaiada, que queria o quê? Queria extinguir essa lei dos prefeitos, combater esses cabanos que estão dominando a província e defendem também a autonomia para a região, tá? Mas é claro que eles também estão lutando aí por questões de melhoria da qualidade de vida, tá? Bom, eles conseguem tomar o poder em Caxias, que era uma cidade importante ali próxima do Piauí. Eles formam um governo paralelo ali, né, para fazer frente a São Luís do Maranhão. Formam uma junta provisória, escolhem alguns bem-te-vis, né, que têm apoio dos balaios, lembrando que os bem-te-vis são membros das elites, né? E aí eles passam a reivindicar do Rio de Janeiro a revogação da lei dos prefeitos, que era, no final das contas, o estopim para aquele movimento. A anistia também, né, de todos os participantes da balaiada e a expulsão dos portugueses, né? Havia um sentimento anti-lusitano aqui, tá? Então a gente pode pôr anti-lusitano. Bom, no final das contas, né, todas as reivindicações dos balaios, né, dos rebeldes aqui foram ignoradas e aí eles foram duramente combatidos por tropas enviadas pelo Barão de Caxias, beleza? Então eles foram reprimidos também. Vale aqui destacar, né, que o Barão de Caxias está presente tanto na contenção da Farroupilha, no Rio Grande do Sul, como na balaiada no Maranhão. Isso já foi cobrado em questão de prova aí, né? Tem chances de cair de novo a qualquer momento. Então não se esqueça dessa informação, tá bom? Bom, saindo um pouco aqui das revoltas, né? E nós vimos que foram muitas, vamos voltar aqui agora para o cenário nacional.
A gente viu, né, que na regência do Araújo Lima, quem está no poder são os regressistas, né? E ele promove uma série de mudanças para diminuir a autonomia das províncias. Com isso, quem está fora do poder são os progressistas ou liberais. Aí os liberais pensam, bom, mas como é que a gente vai voltar ao poder agora? Né? O que a gente vai poder fazer no final das contas? E aí eles começam a defender uma tese de que todas aquelas revoltas que estavam acontecendo no Império só seriam solucionadas se a maioridade de Dom Pedro fosse antecipada. Porque uma vez antecipada a maioridade, né, a situação, ele assumiria o poder mais rápido e aí, né, com uma autoridade no comando do país, as revoltas iriam cessar. Né? Essa era a tese deles. E aí eles começam uma campanha para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Ele tinha 14 anos nessa época, mas aí eles falam, ó, não queremos nem saber, vamos antecipar a maioridade para no final das contas a gente poder acabar com essas revoltas. Os regressistas perceberam que aquilo era uma manobra dos liberais, dos progressistas, para que eles assumissem o poder junto com Dom Pedro assim que fosse aprovada essa maioridade. Era uma espécie de golpe. Só que os regressistas, eles são monarquistas também. Não tinha como eles falarem, olha, nós não vamos apoiar isso. Como é que você vai se rebelar contra o futuro imperador? Então eles viram que não pegavam muito bem, perceberam que era uma manobra, mas não tinha muito o que fazer, senão apoiá-la também. Né? Ainda que isso significasse o seu próprio afastamento do poder, já que eles eram monarquistas, tá bom? Não teve jeito deles se colocarem contra abertamente, porque isso seria, de certa forma, se rebelar contra o futuro imperador também. Então, né, o Araújo Lima e seus apoiadores perceberam isso, mas tiveram que apoiar essa manobra que foi feita pelo chamado Clube da Maioridade, né, os partidários aí de que a maioridade de Dom Pedro fosse antecipada, tá bom? Então, com isso, né, foi feito esse golpe branco, né, já que no final das contas foi um golpe aprovado aí por todos, e aí com isso Dom Pedro tem a sua maioridade antecipada, assume o trono, então, né, com muito antes da hora. No dia foi coroado rei em julho de 1841. E com isso, né, a partir da sua coroação, como aparece aí na imagem do lado, juntamente com ele ascendem também os liberais de volta ao poder. Para a gente poder fechar aqui a nossa aula, vamos relembrar de todos os partidos que nós falamos aqui. Olha que esquema bacana, olha aí. Em 1822, nós tínhamos dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro, né? Dentro do brasileiro, nós temos os conservadores e nós tínhamos os liberais radicais também. Em 1831, nós passamos a ter três grupos, os restauradores, os moderados e os radicais. Veja que os conservadores formam os restauradores e os moderados, e o português, né, forma, junto com os conservadores, aí, os restauradores. A partir da aprovação do Ato Adicional de 1834, esses partidos se tornam dois, os regressistas e os progressistas. Os liberais radicais se tornam progressistas, né? E os restauradores e moderados se tornam regressistas. Esse partido regressista também é conhecido como Partido Conservador, e é com esse nome que ele vai existir durante todo o Segundo Reinado, e os progressistas são chamados de liberais, e é com esse nome também que eles vão existir durante todo o Segundo Reinado. Bom, pessoal, com isso nós encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de História. Espero que você tenha gostado, espero que tenha contribuído aí para a sua aprovação, para a sua formação. Qualquer dúvida, estou à disposição no Fórum de Dúvidas, mas estou deixando aqui também o meu Instagram para você acompanhar a programação das próximas aulas, né, acompanhar também alguns conteúdos que eu faço voltados às carreiras militares, portanto, voltado à sua aprovação. E estou deixando aqui também, né, o Instagram do Estratégia para você não perder, né, a agenda de nenhum professor aqui do nosso time. Beleza? Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência e qualquer coisa eu estou à disposição. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima aula. Tchau!